E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, seja bem-vindo ao mais um Gente que Brilha. Eu e a Adri aqui novamente. Só que assim, antes de mais nada, já segue, compartilha. Tem muito assunto bom, muita história inspiradora. Então, assim, a gente quer muito que você vá lá comendo. Vai, segue a gente no Instagram, fala o que você tá achando. E assim, tem uma história que inspira? Uma história de transformação, de mudança? Manda pra gente. Quem sabe você não tá aqui também, né? Recadinhos? Exato. Recadinhos, pessoal. Não esqueçam, 7 de março, sábado agora, nós vamos ter a peneira, que nós vamos selecionar 40 vagas para as crianças de 8 a 15 anos para jogar no Palmeiras. Crianças que não têm condições de pagar. A Força Jovem vai pagar junto com a Malota Soccer Arena. Então, de 8 a 15 anos. 7/3 às 14 horas. Vão lá, precisa levar o boletim escolar e precisa levar o olerite dos pais. Quem tem condição de pagar, né, gente? Paga e aí não precisa, né? Vamos deixar a vaga para quem Pra não quem pode precisa, pagar. Pelo amor de exatamente, Deus, né? exatamente. E estamos fazendo a campanha aí da Páscoa. Então, você quer doar um ovinho de Páscoa? Entra aí no feed do Força Jovem, @Grupo Forca Jovem, 2 underlines, vê como você pode fazer. Ou você doa um ovo de Páscoa, 120 gramas, porque é tudo ovinho igual, para não dar um ovo maior, outro menor, porque a criançada fica triste. Então, tudo igual. Ou você faz um Pix, que nós vamos comprar um ovo que custa R$ 22, ou você vai lá no brechó do Força Jovem, compra uma roupinha, que esse dinheiro vai ser revertido e a gente vai fazer a campanha de Páscoa. Perfeito. Tá bom? Bom, a isso gente aí. está tendo uma convidada que já veio aqui, contou a sua história maravilhosa. E ela trouxe o Jefferson também. Que vai contar um pouco do que já Isso. aconteceu, como que você foi para lá, hoje o que que você faz. A Então, Débora já contou pra a nós, deu um Débora, quem da assistiu história aí do já Jé. sabe da Débora. Mas conta pra gente, Jefferson, como é que aconteceu com você, como é que você foi para lá. Sim, eu vim de uma família um pouco desestruturada, né? Meu pai e minha mãe separou, eu era pequeno, né? Então fui morar com meu pai junto com a minha madrasta, onde meu pai acabou ficando preso, né, por 15 anos. Eu fui criado pela minha madrasta, né? Minha madrasta e mais 5 irmãos que, de consideração, né? Que são filhos delas, né? Que, no caso, ela era minha madrasta e meu pai padrasto das crianças, dos meus irmãos de criação. Fui criado por ela, né? Porém, ela tinha muito problema de saúde, né? Ela tinha muitas doenças, né? Então, passou muita dificuldade, né? Então, eu com meus irmãos de criação, a gente desde cedo começou a trabalhar, né? Porém, eu sempre dei trabalho na escola, né? Aí, com 12 anos, eu fugi de casa, 12 para 13 anos, para ir morar com a minha mãe de sangue, né? Minha mãe que me teve. Porém, minha mãe era usuária de droga, né? Era usuária de droga, de crack, né, no caso. Então, ela estava fundada no crack. Quando eu fugi de casa e fui morar com ela, ela tentou parar de usar crack. Ela ficou uns 3 dias quando eu cheguei lá, fugi de casa, morava no interior de São Paulo, São José do Rio Preto, fugi para o Paraná. Caramba! Saí de Com 12 carona, anos? com 12 para 13 anos. Meu Como que você Deus. conseguiu chegar aí no Paraná? Porque de vez em quando, nas férias, às vezes minha mãe vinha me buscar. E como minha mãe era usuária de droga, ela vinha de carona e ia de carona. Então eu aprendi com ela. Negócio de pedir carona na beira da estrada. Caramba! Desde pequeno, né? Quando ela vinha me buscar para passar umas férias, ou às vezes ela vinha lá para poder querer me levar embora. E pegava carona com quem? Caminhoneiro? Caminhoneiro, beira de estrada, né? Eu aprendi com Gente, ela. acho que na própria vida, que loucura. Sim, aí quando eu cheguei lá, ela conseguiu ficar uns 2 dias sem usar droga, mas ela olhou pra mim e falou, filho, eu não consigo. A mãe tentou, a mãe falou que ia parar de usar droga por você, mas a mãe não consegue, a mãe vai ali e já volta. Ela foi e foi buscar droga, né? Porém, nessa idade aí, com 12, 13 anos, eu também já usava. Né? Usava pouco, mas eu usava. Eu usava que droga? Eu comecei cheirando cola e nessa época aí eu tava fumando maconha. Só fumava maconha e cigarro. Né? Porém, eu tava começando ali, né? Com 12 anos, o meu primeiro uso de droga foi com a cola. Né? Com amigos de escola, tal, começando a cheirar cola. E aí foi a minha primeira droga. Na escola? Na escola. Matava a aula pra cheirar cola. Caraca. Né? Mas quando eu fugi de casa e fui morar com ela, então eu tava começando ainda no mundo das drogas. Só que aí, minha mãe usuária, né? Não teve outro jeito, me afundei de vez nas drogas. Comecei a vender, mesmo vender droga pra minha própria mãe. Nossa! Né? Comecei a vender droga, comecei minha vida errada nisso. 13 anos para 14. Esse tempo que eu morei com ela foi só loucura, né? Eu mesmo vendia droga pra minha própria mãe. Tava na biqueira vendendo, minha mãe chegava para comprar de mim. E como Meu que você Deus. chegou na biqueira para vender droga? Foi assim, minha mãe, ela já era usuária há muitos anos, né? Já tinha usado a casa que minha avó deixou de herança. Então ela morava com alguns velhos que ela ficava, né? Que minha mãe se prostituía para usar e tal. Tinha um senhorzinho lá que ela morava com ele. Porém, eu comecei a morar lá
E esse senhorzinho bebia muita pinga. E eu não tinha muita paciência ali, né? Também tava começando a usar droga, tava ficando revoltado da vida. Uhum. E aí, para não ficar morando com a minha mãe, eu preferi ir pra biqueira, né? Que aí na biqueira eu vendia droga e ficava na biqueira. E aí você chegou lá pro traficante e falou, quero vender droga. Sim, porque assim, eu comecei comprando, né? E aí eu conhecia. E na época, assim, lá no Paraná, tipo, eles queriam gente, aviãozinho pra vender droga, né? Ainda mais a molecada nova, que deve De estar parada com menor, polícia, que não se for é, preso, que é não vai preso ficar e preso. essas solta. coisas. Aí eu comecei vendendo, e acabei morando na biqueira por algum tempo, né? Aí quando tava para fazer 14 para 15 anos, mataram a minha mãe, né? Minha mãe, como eu falei, minha mãe era usuária. E aí ela saiu para se prostituir, né? Vira ela na sexta-feira e ela foi encontrada segunda-feira cedo, né? Eu que fui reconhecer o corpo dela. Ela foi assassinada com uma pedra de 15 quilos, né? Foi o rosto deformado. Meu E Deus. eu tava nas loucuras, né? Porém, eu tenho outra irmã também, a Jéssica, que também era usuária, mas não acharam ela, acharam eu e pediram para ir reconhecer, né? Eu mesmo que fui reconhecer minha própria mãe. Mas por que mataram ela? Então, até hoje está em aberto, né? Assim, fecharam o caso, porque ela era figura conhecida na cidade, muitos anos morando lá, era usuária, né? Mas não sabe se foi briga por droga ou ela estava usando com a pessoa e a pessoa ficou louca e agrediu ela e matou, né? Onde que ela foi vista com 10 pessoas diferentes, de sexta-feira até domingo de noite, quando ela foi vista, né? Prendeu essas 10 pessoas, mas depois foi soltando porque não tinha prova concreta, né? Foi soltando, soltando e no final ninguém ficou preso pelo caso. E sua cabeça nesse momento? Porque, assim, querendo ou não, é uma criança, são 12 anos. Você sai de um estado, vai para um outro pedindo Sim. carona, e aí, né, se drogando e tal. Mas mesmo no seu momento assim, de loucura, você tinha noção que assim, a idade que você tinha, tudo que você estava passando, e acabar reconhecendo sua mãe, né, falecida Sim. da forma que morreu? Porque assim, eu já sempre tive um pouco assim, vou pôr de hiperatividade, né? Que minha mãe e meu pai eram usuários. Então, mas na minha cabeça ali era aquela minha realidade, né? Eu enfrentava com a minha realidade. Deu uma balangada, né? Assassinato da minha mãe e tudo. Aí foi onde eu me afundei mais ainda nas drogas, aí onde eu comecei a beber. Né? Eu bebia bem pouco, não era muito de beber, mas eu comecei a beber com força. Comecei a usar mais droga e Tudo me com joguei. 14 anos. 14 anos, aí me joguei de verdade, assim, Meu na vida Deus. errada, né? Aí teve a revolta, né? Como eu era de menor, a revolta, aí comecei criar o ódio dentro de mim e comecei a ficar uma pessoa ruim, fazer muitas maldades, né? Onde que fui só me afundando ali, Caramba. me afundando. Aí, com algum tempo, eu comecei a arrumar muita briga, né? Eu era muito briguento. Aí, como eu fiquei meio que jurado de morte na cidade, que eu batia em um, atirando em outro, comecei a ficar Dava revoltado. tiro? Sim, né? Que eu tava na vida do crime, então tinha Ele já tinha contato muita com, briga, com né? tudo isso, Muita. né? Aí, nessa daí, eu tenho uma irmã no Paraná, né? De parte de mãe. Ela falou: você vai acabar morrendo aqui e vai morar com seu pai. Né? Que no caso era voltar para morar com a minha madrasta e com meu pai. Meu pai, nessa época, ele ficou 15 anos preso, mas ele estava de E saidinha. ele ficou preso por quê? Ele assassinou um polícia. Aí Meu Deus. ele já foi preso várias vezes, mas aí nesse homicídio ele pegou mesmo no fechado. Ele ficou acho que 9 anos no fechado e depois começou a sair de saidinha, né? Aí, quando eu vi mesmo que eu ia acabar morrendo ali nessas brigas que eu estava arrumando, voltei para ir morar com a minha madrasta, né? Vim para São José do Rio Preto. Só que ali eu já estava na vida errada, né? Então eu cheguei lá, já não era mais aquela criança, né? Quando eu saí de lá, tinha muita maldade no coração, muito ódio, tava cabeça muito virada, né? E aí, continuei envolvendo no tráfico, né? Me envolvi no tráfico, onde que com 18 anos eu fui preso. 18 anos eu fui preso. Aí quando você vai preso, que aí você conhece o crime de verdade, né? Dentro da cadeia, onde você entende o que é o crime de verdade, aí... Mas por quê? Fui preso no tráfico. Não, mas você falou, né? Eu entendi o que é o crime de verdade. Você entende o que é o crime lá dentro. Porque assim, aqui fora você tem uma visão, né, do que é o crime. Né? Tipo, você não tem uma experiência no convívio com vários tipos de bandido, vários criminosos de várias visões. Tipo, você vai estar preso, eu estava no raio de primário. Porém, tinha vários residentes que acabavam indo para esse raio. Você conhece pessoas mais, tipo assim, você era traficante de esquina. Né, que vendia... Você conhecia os caras mesmo. Quando você vai preso, preso, aí você você acaba conhecendo o crime mesmo e conhece a fundo o que é o crime ali, né? Você vai várias coisas e aprende várias coisas que você não tinha noção. Quer dizer, aí você fica bom no crime. Ou fica bom ou você sai fora dele, né? Porque ali você entende a verdadeira maldade ali, o que é o crime mesmo, né? O que é a criminalidade, o que é
a mente de uma pessoa que está presa, que viveu o crime ali, vai mudando, né? Quando eu saí, eu já tinha outra visão sobre o crime. Eu não queria mais ser aquele vendedorzinho de esquina, né? Tem cara que chegava lá por pensão, saía de lá matando, roubando, Sabendo como fazer, né? acaba Exatamente. virando criminoso mesmo, né? Tem uma matéria que saiu recentemente falando que a maioria das cadeias, porque elas não têm, às vezes, a parte do trabalho, formação, ou porque a pessoa também não quer, eles falam que é a escola do crime. Porque você tem contato com várias pessoas com crimes diferentes. Aí quando eu saí, que aí eu saí mais a milhão mesmo, né? Aí eu entendi ali um pouco mais ainda do crime, aí fui buscar me afundar mesmo, ele fui buscando querer meio que subir na hierarquia do crime, só que pelo meu uso de droga, né? Até então, eu sempre fui a mesma coisa, dos meus 12 anos até os 18. Nunca tinha usado a química, né? Por quê? Minha mãe era usuária de crack, minha irmã era usuária de crack, eu tinha medo de recair no crack, então não fazia uso da química. Dentro da cadeia que eu experimentei a cocaína. Eu vendia, mas nunca tinha experimentado. Dentro da cadeia? O que mais tem? Muito, nossa senhora, muito. Onde fui ali, quando eu saí, então já era usuário de química, né? Então fui me afundando em bebida e droga. Quanto tempo você ficou preso? Eu fiquei preso 2 anos e 8 meses. Por eu ter todos os benefícios, menor de 21, residência fixa, né, réu primário. Sim. Então eu consegui quebrar, ali eu tinha ganhado quase 7, porque um tráfico ali foi preso eu e mais um menino comigo. Já que eu abracei, né? Como eu nunca tinha sido preso, tudo eu segurei o B.O. ali que era meu e dele. Né? Mas aí pelos benefícios eu fui solto rápido. Porém, que nem eu falei, quando eu saí é que eu me afundei mesmo na droga. Só que aí eu já era usuário de cocaína. Né? Então fui me afundando no uso, onde conheci a mãe do meu filho, né? Nas loucuras, nas baladas da vida, conheci a mãe do meu filho. A gente acabou tendo um filho junto e vivemos ali por alguns anos juntos. Só que sempre com o uso da droga. Né? Aí passou, sei lá, uns 2 anos junto com ela. Ela engravidou, né? Aí teve meu filho e a gente sempre no uso. Aí quando meu filho tinha 4 anos, meu filho com 4 anos, meu filho 4 anos eu tive um surto de uso de droga. Eu sempre usei droga 2, 3 dias. Só que aí fomos para uma festa, eu usei droga 4 dias seguidos. Ela não conseguiu nem me acompanhar. Caraca. 4 dias seguidos usando droga. E foi bem quando eu comecei a experimentar o lança perfume, né? Que eu ouvi falar. Sim. Lança aí, usando maconha, cocaína, lança. Né? Então tava bem rodando nas drogas. Aí depois do 4º dia acabou tudo a droga, não tinha mais nada de droga. Né? Só que eu tinha batido no meu carro, eu tinha um carro, né? Tinha um Uno, tinha batido o carro, tinha comprado a cola de sapateiro para colar meu som que tinha estourado. Aí eu lembrei que eu já tinha cheirado cola, foi a primeira droga que eu usei. E aí eu, 4 dias usando droga, cheirei a cola. Aí deu PT no cérebro, né? A gente fala colou platinada. Aí eu fiquei louco e não via mais nada, né? Comecei a ver bicho, aí veio o SAMU, veio a polícia, eu acabei indo preso de novo, só que em vez de eu ir pra cadeia, eu fui para a psiquiatra. Né? Eu fui para meio que um hospício, né? Na cadeia mesmo, mas na ala psiquiatra, dos doidos. Né? Onde que eu fiquei ali por 8 meses. E te contaram que você no surto, o que você estava fazendo? Tinha foto, vídeos. E você não acreditava no que tinha acontecido, E você não lembrava. Aí o que acontece? Quando eu fui preso, eu estava em surto. Me deram injeção, amarraram, me levou. Só que quando eu acordei, eu continuei em surto. Também? Com esses 4 dias, né? Você não voltou? Não voltei. Só que o que aconteceu? Eu estava dopado de droga. Mais a medicação. Aí começaram a me dar medicação pesada. Nossa Senhora. Aí o cérebro meio que não sei explicar, né? Não voltou. Aí não voltei mesmo, né? Não voltei mesmo. Aí dentro da cadeia, lá na ala psiquiatra, eu tomando sempre remédio. Aí, do nada, num dia minha mente começou a voltar. Só que quando começou a voltar, eu tava até babando de tanto remédio. Só que aí que eu entendi, eu olhei pro lado assim e falei, mas o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô preso? Você não tinha consciência que você estava lá? Você não lembrava o que tinha acontecido? Há 7 meses eu não tinha consciência que eu tava preso. E o porquê que eu tava preso. Mas você lembrava do teu filho? Lembrava bem pouco, né? Por causa que a minha mente mesmo que apagou. Né? Eu fiquei... Então, foi como eu disse, depois do surto, veio essa medicação. Né? Então, minha mente apagou. Eu não sabia que eu tava nem preso. Foi quando que eu percebi, aí eu fui, né? Fui no Robocop lá, assim, que é a porta de vidro, bati, chamei, aí o guarda veio assim e falou, dá a mão aqui. Aí eu dei a mão para algemar. Quando eu dei a mão para algemar, ele falou, tá acontecendo alguma coisa, porque você nunca dá a mão para algemar. Aí a gente entra aqui, te segura, dá remédio, às vezes tem que se conter. Aí chamou a
a psiquiatra, né? A médica que estava lá no momento lá. Aham. E aí falou, nossa, pode abrir aqui, meio com medo, Misericórdia. né? Abriram, aí eu fui, sentei. Só que quando ela estava meio ainda, né, fraca, aí ela começou a me mostrar os vídeos, né? De Gente. como que eu tava, como que eu fui, mostrou a cela que eu tava, cheia de comida jogada, falou de ver quando eu tinha que tirar o C pra lavar, nem pra banho de sol saía nada, que eu tava cabeça virada mesmo, né? Ficou Meio louco, doido. tipo, louco É, mesmo. louco Gente. mesmo. Glória a Deus que você conseguiu. Sim. Meu Deus, que Aí, voltou. quando fui, eu não tinha ido nem pra audiência ainda, né? Mas aí, devido àqueles vídeos, tudo foi o que me liberou, porque quando eu fui preso, eu entrei, acho que em 5 artigos, nesse surto. Aham. Deu Maria da Penha, que foi pra cima da mãe do meu filho, deu lesão corporal nela, né? Nela. Aí deu dano a patrimônio público, porque eu quebrei a viatura. Aí deu lesão corporal contra os polícias, que eu reagi, fui pra cima deles. Meu Deus. Aí foi vários artigos, só que pelos vídeos, pela filmagem, consegui ganhar liberdade. Só que ganhar liberdade e passar pelo CAPS, né? Porque aí vira que ele tinha a questão da dependência química, Sim, né? sim. Aí quando eu saí, continuei tomando remédio. Dando remédio. E aí eu fui pra casa da minha mãe. E parou com as drogas. Eu tava todo esse tempo sem usar droga. Ele com 7 meses. Sem sei usar lá. droga. E a droga que eu usava era a droga do É remédio. remédio, o próprio né? remédio. Aí quando eu fui pra casa da minha mãe, eu tava meio dopado ainda, só que tipo, eu via que meu filho vinha, né? E todo mundo ficava meio que em cima de mim, foi passando. Minha mãe me dando remédio sempre, eu ia lá pra tomar injeção de Iodol, tudo. Aí que eu comecei a fazer o quê? Parar. Minha mãe me dava o remédio, fingia que bebia e jogava fora. Aí foi voltando. Aí um dia de noite, eu não tomei o remédio, não consegui dormir. Eu falei, peraí, mas que eu tô na casa da minha mãe? Será que eu tenho minha casa, eu tenho minha mulher, tenho meu filho? Por que eu tô aqui? Eu pra casa da minha mãe, aí fui a pé. Saí da casa da minha mãe, fui pra casa da minha ex-mulher. Cheguei lá, ela morava no fundo dos pais delas, né? Já cheguei entrando, fui lá. Ela acordou assustada, né? Tava com meu filho. Aí ela falou, não, gente, não tem mais nada, faz um ano, a gente tá largado, você tá vivendo sua vida, você teve um surto e tal. Eu falei, mas vamos tentar, não quero. Aí assim que eu tive essa rejeição dela, eu saí de lá, então já fazia quase um ano que eu tava sem beber, sem usar droga. Acabou. A primeira coisa que eu fui fazer aqui foi a adega, lá no interior fala serve festa. Aham. Passando serve festa, peguei uma garrafa de jurupinga, comecei a beber, Nossa. passei na quebrada, peguei droga, comecei a usar. Só que aí, eu sempre usei droga, curti a loucura da brisa da droga. Só que por eu ter vários meses de remédio, eu usava e me dava uma depressão. Não dava brisa, dava só pensamento ruim, né? Que eu perdi tudo. Em vez de eu curtir a brisa da droga, que a gente acaba curtindo, tava dando aquele pós-contra. E aí eu na casa da minha mãe, aí eu não trabalhava, não tinha número de trabalhar, não tinha nem de traficar de nada. Só tava na casa da minha mãe parado lá, vegetando. Aí um dia comecei usando, pedi dinheiro pra minha mãe, a mãe falou que não queria me dar e tal, aí eu fui lá, peguei na bolsa dela, puxei a bolsa da mão dela, que é minha mãe de criação, né? Sim. Que ela é como se fosse minha mãe. Sim, né? sim. Aí eu olhei no espelho, assim, do quarto dela, assim, vi minha cara transformada. Aí eu vi ela chorando, e tipo, minha mãe, ela tem 5 filhos que é filho dela, e eu era o único filho que não era dela, que ela criava. E eu sou o único que usou droga. Eu arrastei meu irmão por algum tempo, mas ele correu, não quis, né, meu irmão de criação. Mas eu que era o afundado. Aí eu vi ela chorando, falei, não quero deixar a senhora sofrer. Vazei, fui embora, pra rua. Só que aí em São José do Rio Preto eu fui criado lá, né? Então eu conhecia todo mundo. E aí, quantos quando eu anos fui, você já tinha nessa época? devia ter meus 23 para 24 Aham. anos. Nossa, novinho de tudo. Aí fui pra rua. E nunca tinha ficado em situação de rua. Fugia de casa quando eu era pequeno, ficava 2, 3 dias na rua, depois eu voltava pra casa. Então fui pra rua. Aí na rua, né, então, até então eu não fumava crack, não conhecia o crack ainda. Na rua eu só bebia pinga e fumava maconha. Tava nessa vibe, pinga e E maconha. como você fazia para arrumar o dinheiro Ah, para... você pede, não fala encharca, né? Você pede. Eu comecei a limpar a calçada dos outros. Pedi, né? Tomava umas pingas e tinha coragem de né? pedir. Assim, Né? Aí fui me afundando ali, me afundando. Onde que eu pedi ajuda pra minha irmã no Paraná, ela tentou me ajudar, né? Eu fui na rua ali, fui de cidade em cidade, eu fui parar, eu conhecia carona, né? Fui de cidade a pedir pegar passagem, de cidade em cidade e tal. Aprendi a malícia da rua ali, tem toda uma malícia de rua, né? Fui parar no Paraná, pedi ajuda pra essa minha irmã que eu tenho lá, ela tentou me ajudar, mas eu vi ela discutindo com o marido dela, né? Por causa de mim estar ali na casa e tal. Nossa, a mesma coisa, né? As histórias vão se repetindo, né? Eu não queria ficar dando trabalho pra minha irmã e fui pra rua de novo. Né? Ela me viu no semáforo pedindo, falou, não, filho, volta para Rio Preto, então volta para Rio Preto. Só que nessa época eu já estava usuário de crack. Tava uma noite na rua, não achei a maconha, fumei um mesclado, que é crack com um cigarro. Como chama? Mesclado. Crack os com dois. cigarro, misturado. Né? Onde eu experimentei, aí, tipo, fascinei no crack.
Graças a Deus, não fiquei muito tempo no crack. Eu não cheguei a ficar nem 5 meses fumando crack mesmo. Né? Só que ali foi, tipo, uma droga que Acabou com você você. vive para aquilo, vive para Sim. aquilo. Eu dei graças a Deus que eu conheci a Missão Belém. Foi bem nessa época, onde que a minha irmã tentou me ajudar. Né? Eu saí da casa dela, que eu vi que estava dando trabalho ali, né? Atrapalhando o relacionamento dela, o casamento dela. Ela me falou, então volta para Rio Preto. Eu falei, então volto. Só que eu estava fumando crack nessa época. Ela me colocou no ônibus para voltar para Rio Preto, mas me deu R$50. Você usou os A reais. primeira parada eu já desci, em Londrina, no próprio Paraná. Desci. Aí eu desci lá, fiquei lá, comecei a usar tudo. E aí tava lá na rua, o albergue cheio, tudo. Me falaram do albergue da Irmã Jardim, em Cambé, do lado de Londrina. Onde eu cheguei nesse albergue aí, né? Ela tinha que rezar um terço, é uma casa, um albergue católico. Tinha que rezar o terço antes de comer. E aí só podia ficar lá 3 dias quem não era da cidade. Quem era da cidade podia ficar 7 dias. Né? Aí deu meus 3 dias, a não ser que você ficasse 7 se você fosse trabalhar. Eu falei que ia trabalhar, ajudar no circo e tal, pra ficar os 7 dias. Mas deu 7 dias, tinha que ir embora. E lá podia estar lotado que ela ajudava, só que aí começaram a falar da Missão Belém, lá no albergue. Aí eu falei, lá não pode fumar, e vocês rezam um terço aqui, lá reza 4, não quero não. Por causa da oração, né? Porque o terço na minha cabeça era coisa de senhorinha beata, de ficar rezando com as bolinhas, né? Porém, ali eu me Você não encontrei. tinha religião Não até? tinha, não, nunca segui religião nenhuma. Minha mãe de criação vem do Umbanda, né, tal. Porém, eu nunca me aprofundei em nada. Tipo, surfei em nenhuma religião, nunca tive fé nenhuma. Né, onde que, lá nesse albergue, falou da Missão Belém, onde que eu falei, não, vou ver. Aí fui pra rua, mas não fui pra Missão Belém. Aí eu lembro até hoje, dia 26/10/2018, eu tava na rua. Eu tava na rua e falaram, foram lá a Missão Belém lá, entregar marmita. O pessoal entrega a marmita, a Missão Belém chegou, mas não chegou com marmita, não chegou com nada. Chegou com a Bíblia e um terço. Pra falar lá, aí convidando pra ir pra Missão Belém. Eu falei, nossa, essa Missão Belém tá em todo lugar, né? Aí, Já tô escutando, faz tempo dela. Tava uns dias já escutando, só que acontece. Mal sabia, né, Débora, o que ele encontrava A na gente, Missão quando Belém. tava na rua, a gente pensa muito na doação ali, no ganhar, no ter, né? Eu olhei assim, o pessoal tinha dado as marmitas, a Missão Belém veio sem nada. Veio com um terço e fazendo convite para sair da rua. Aham. A gente tem mais que uma alimentação para te dar. A gente tem uma casa, tem um teto, tem um lugar onde você pode ter suas refeições. Só que lá a gente não é uma clínica. A clínica eu não quero ir para quem não. A gente não é clínica, a gente é uma casa de oração. Onde os vícios lá são banidos com oração. Eu falei, mas nem um cigarro? Não, nem um cigarro. E eu nessa época até paeiro fumava. Né? Arapiraca, não sei como que chama aqui. Né? Mas aí, eu falei, não quero ir não. Aí a Missão Belém foi embora. Evangelizou algumas pessoas lá e foi embora. Mas aquilo lá ficou na minha cabeça. E naquele mesmo dia choveu, eu não achei um papelão pra dormir, eu tava fumando paeira assim. Até pensei em ir pra Missão Belém, mas falei assim, nem um cigarro não pode fumar lá. Eu tava fumando paeira assim, choveu, tava na marquise assim, nenhum papelão achei seco. Aí eu falei, eu acho que eu tenho que ir lá pra essa Missão Belém. E tava frio, no Paraná é frio, tava meio que frio nessa época. Cara, Aí eu falei, acho que eu vou lá pra essa Missão Belém só pra ficar uns dias lá. Né, passar Eu esse dou um frio aqui, Gorbeck lá e o albergue tá cheio, eu vou pra lá e depois eu vejo o que eu faço, né? Porque eu leva um fumo escondido pra fumar lá, não sei, eu dou um jeito. Aí, amanheceu, eu fui pra Irmã Jardim, pro albergue. Falei, Irmã Jardim, eu quero ir pra Missão Belém, pra Missão Belém. Ah, não, fica aqui que eles vão vir aqui buscar uma providência. Isso lá na Missão Belém do Paraná. Paraná, ela é em Cambé, era em Cambé. Aí, eu lá, na missão, no albergue, e ela falou, eles vão vir aqui buscar uma providência. Eu nem sabia o que era providência, né? Que é a providência de Deus, que é doação. Né? Aí eu falei, tá bom, então eu vou com eles. Aí onde que eu fui, né? Dia 27 de outubro de 2018, fui pra missão. A primeira coisa que eu achei estranha que eu cheguei na Missão Belém, que fazia aquele tempo que eu tava na rua e via a maldade do mundo assim de perto, e vivia a pior coisa que tem, a pior humilhação da vida da gente é morar na rua. Quem nunca passou, acha que foi humilhado, mas nunca morou na rua, não sabe o que é humilhação de verdade. Então, fui humilhado ali. Quando eu cheguei na Missão Belém, a primeira coisa que fizeram era me dar um abraço. Ali foi estranho, foi diferente. Eu tava na rua, o nego me dava marmita, me dava coberta, tirava uma foto, mas não tinha o contato físico, né? Não tinha o contato físico. Cheguei na Missão Belém lá, tinha um pai de casa, né, que ajuda a cuidar, um irmão que saiu da rua também ajuda a cuidar dos que chegam agora. A primeira coisa que ele fez foi me dar um abraço. Perguntou meu nome, né? Ele me perguntou meu nome, me deu um abraço. E aí não perguntou se eu tinha documento, se eu não tinha nada. Falou, quer tomar um banho, quer comer alguma coisa? Vai, desce lá comer alguma coisa. Eu cheguei de noite, né? Aí falou assim, dá uma sopa ali, vamos lá e tal. Eu falei, tá bom, tomar banho. Aí eu tava com a roupa, tava tudo suja a minha roupa, né? Não tinha nem lavado a roupa. Ele falou, não, tem roupa ali. Vai lá tomar um banho. Fui tomar um banho. E aí aquilo ali chamou minha atenção, aquele abraço que eu ganhei dele, né?
E não Estranho, teve, eu né? achei estranho. Porque Estranho. quem tá na rua é muito É, esquecido, tipo né? assim, Ninguém ai, enxerga o aquelas cheiro, pessoas, né? O Sim, cheiro, Ninguém tá, enxerga. né? Aí eu achei, eu falei assim, por que ele fez isso comigo, né? Tá O que tem de estranho diferente? isso. Só que aqueles primeiros dias que eu tava, com todo mundo que chegava, ele fazia a mesma coisa. Ô, bem-vindo, irmão, vem aqui dar um abraço. Eu falei, nossa, Acolhimento, né? aí foi o diferencial, né? O acolhimento. Aonde ali, eu cheguei, só que eu não cheguei com uma abertura, né? Eu cheguei naquela na minha cabeça de passar um tempo ali e ir embora. Só que eu fui vendo aquilo ali acontecendo, aquilo ali acontecendo. Foi Aí começou mexendo. a parte espiritual, né? Que aí, tipo, como eu não tinha fé, né? Uma pessoa, vou falar que é pagã, mas eu não acreditava em nada, Nada. né? Várias religiões, mas nunca Nunca pisei te em nada, tocou. me Sim. tocou em nada. Então, aquele tempo ali, eu fui vendo as coisas acontecendo, né? Pessoas recebendo visita, que tempo sem ver a família, eu fui Começou a caminhando, te tocar caminhando, aquilo. só que eu fui muito rebelde, né? No meu comecinho da caminhada, eu tenho as regras da comunidade, mas eu não queria meio que cumprir, porque eu não acreditava, né? Não acreditava na doutrina ali, estava ali por estar, na minha cabeça, né? Onde rezava o terço por rezar, né? Que eu falei, eu acreditava que era uma coisinha de senhorinha, tipo, não tem que rezar, vamos rezar, mas meio que pelo cronograma, né? Não com vontade, com fé. E aí foi indo, fui me arrastando ali por quase 2 meses, sem fé. Só que eu era uma pessoa, como eu era muito desobediente, né? Tomava muitas, a gente fala correção lá, né? Obediência. Então, só que eu sempre fui trabalhador, nunca fui um cara preguiçoso. Eu me apanhava para dar a lavagem para os bichos lá, para os porcos, eu ia, dava sozinho. Tinha que molhar a horta sozinho, eu ia molhar sozinho. Tinha que cavar compostagem, né? Que a gente fala compostagem. Eu ia, cavava. Só que aí eles viam que não tinha como eles me pegar, porque tudo que eles me pediam para fazer, eu fazia sem reclamar. Só que aí um dia um foi e me pediu para rezar um terço sozinho, fora os terços que a gente já rezava. E aí eu não acreditava na Eucaristia, né? Então eu ia para a Nossa. capela. Eu acho que a sua dificuldade era realmente Sim, ter a fé. a parte espiritual. A parte né? espiritual. Porque a fé, ela acolhe. É. Então, como ele não era acostumado com acolhimento desde pequeno, isso pode ter trabalhado na Isso cabeça era, dele. isso era uma coisa que Sim. você não tinha. Como que história que é essa? Que Deus que é esse? Da onde Sim, que então, vem? aí onde que tá? Aí que foi minha experiência, porque eu não acreditava na Eucaristia, né? Eu chamava Jesus pãozinho, né? Parece que eu joiava um pedaço de pão, porque para mim ele não é Deus, é uma caixa de madeira que eles falam que é Deus com um pedaço de pão, né? Deus não é visível, na minha cabeça era assim, né? Então eu não sentia nada, né? Porém, com essa obediência que eu tomei, me pediu para rezar um terço dentro da capela. Eu não tirava o sapato em respeito dentro da capela, né? Eu não levava meio que a fé naquilo. Aonde que eu entrei dentro da capela para rezar o terço, foi um irmão junto comigo, né? Começou a rezar comigo e falou, mas a obediência é sua, então reza aí, depois eu volto. Deixa eu rezando sozinho. Só que aí eu rezando o terço, aí eu rezando a Ave Maria assim, eu olhando pro sacrário, né? Que é aquela caixa de madeira onde fica Jesus dentro. Eu coloquei o terço no bolso e comecei a discutir com Jesus como se fosse uma pessoa mesmo. Que Deus é esse? Né? Comecei até que blasfemar na minha ignorância ali, né? Sim. Que Deus é esse? É um pedaço de pão. Que vida que eu tive? Minha mãe morreu, fui criado pelo meu pai, tive uma vida que logo cedo eu me afundei nas drogas, perdi tudo, tinha família, perdi tudo. A droga acabou com a minha vida. Que Deus é esse? Você me ama onde? Comecei a discutir com Jesus Eucarístico ali. Como eu falei, eu não respeitava a Eucaristia. Né? Eu entrava dentro da capela, não respeitava. E eu já manifestei algumas vezes, né? Então dá meio que um apagão quando eu manifestava. Aconteceu isso dentro da capela, só que eu não manifestei. Tipo, a minha audição saiu, tava jogando dominó lá de fora, conversando, parei de escutar, e a minha visão apagou. Aí, tipo, na minha cabeça, eu falei, nossa, acho que eu blasfemei tanto que eu vou manifestar. Só que não, a visão voltou, eu nunca tinha ajoelhado perante o sacrário. Eu estava ajoelhado, com o rosto quase colado no sacrário. E eu não me via ajoelhando, e eu não soube explicar o que aconteceu. Me deu uma euforia, não sei se era de felicidade, se era de emoção, tão grande que eu comecei a chorar igual criança. Sabe quando você bate na criança e começa a chorar de soluçar? Ele te Comecei a chorar, respondeu. chorar. Eu senti a mão assim, no pé da minha coluna, até na minha nuca, assim, meio que tirando um peso das minhas costas, assim. Aí eu chorava. Só que eu tava esses 2 meses ali, eu nunca tinha abrido uma Bíblia para querer ler. Eu nunca tinha entendido porque o terço chamava terço. Eu estava ali meio que seguindo o que a casa pedia. Não estava aberto a É uma Deus. questão de sobrevivência, né? De estar ali, comer, Eu um não lugar estava seguro. aberto a Deus, né? Só que ali eu tinha várias oportunidades de ter esse encontro com Deus e não tinha. E em cima de uma correção que eu tive, onde eu tive essa experiência forte. Sensacional. Aí um menino que foi comigo lá, que me ajudar na minha obediência, que saiu, todo mundo ficou em volta da capela,
né? Alguns chorando também, e eu chorei, que aí eu levantei assim, eu me senti leve, me senti novo, renovado. Só que até então eu não sabia nem a noite da Santa Ceia, não sabia nem por que existia a Eucaristia, não sabia o que era aquilo, só que aí naquele momento ali, o que aconteceu? Eu falei, eu não sei, eu só sei que agora eu acredito que ali é Deus. Aí comecei a acreditar na Eucaristia cegamente. Né? Eu falei, agora eu quero saber por quê, por que ele é Deus, por que ele é a Eucaristia? Calma, irmão, calma. Eu falei, não, eu quero saber, irmão. Aquela Aguçou a curiosidade, né? Aí começou. Aí eu comecei de verdade a caminhar com Deus ali. Eu queria aprender o que era. Comecei a ler a Bíblia. A gente faz um livrinho chamado Diário Espiritual, né? Onde você tira o Evangelho, né? O Evangelho ali da Bíblia. O padre expande essa palavra pra gente e a gente tira uma frase, depois tira um propósito, né? Para viver no dia. Eu fazia por fazer, no automático ali, o chama Diário Espiritual, aquele livrinho para mim não era nada. Só que ali eu comecei a entender, é Deus falando com nós todo dia e dando a oportunidade de nós viver o Evangelho com propósito. Né? Depois tendo como viver concretamente, Jesus fez especial para mim hoje, o que eu vivi da palavra. Nossa. Só que eu fazia no automático ali, meio que... Aí comecei a falar, nossa, Deus está dando a oportunidade de a gente viver a palavra. Eu era louco, servi o diabo de toda forma quando era louco. Agora estou dentro da casa de Deus e tenho a chance de viver o que Deus me pede. E eu não estava olhando para isso com um olhar de saber que aquilo é uma coisa de Deus, uma ferramenta de Deus na minha caminhada. Aí comecei a caminhar. Aí comecei a olhar para aquele cara que me abraçou quando eu cheguei. Entender, Falar, como que eu né? faço isso? Nossa, eu quero que ajudar lindo, também. cara. O que fizeram por mim, eu quero ajudar. Cara, Jesus fala do sensacional. perdão, Jesus fala do amor, eu quero fazer isso. Aí comecei ajudando eles. Comecei, né? Fui dando uns passos ali, comecei a ajudar. E aí fui gostando de poder... Nossa, quem era eu? Quem era eu? Olha o que Deus está fazendo na minha vida que eu posso fazer hoje. Eu posso ser luz na vida de várias pessoas como foram na minha. Né? Eu comecei a caminhar. E ali foi 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, a caminhada até 6 a 9 meses, né? 7 meses, 8 meses. E aí com 7 meses, eu já ajudava bem dentro da comunidade, já conhecia bem os irmãos. E aí você não tinha mais vontade de usar droga? Não, eu até falo, ninguém acredita. No começo da minha caminhada, eu tive aquelas crises de abstinência, né? Que todo mundo tem, né? Só que quando eu comecei a me preencher de Deus, eu queria aprender, saber, então não vinha Você as ficou crises. viciado na fé. Pelo contrário, demais, né, pelo cara? contrário do que eu mesmo acreditava, por exemplo, eu estava me sentindo útil ali, fazendo pelos outros, né? O que fizeram por mim. Aí comecei Você a caminhar. transmutou a E energia. com 7 meses, eu já ajudava no sítio, né? Que lá, assim, você dá algum passo, vira Cirineu. Cirineu é aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz. Aí me colocaram de Cirineu. Só que eu estava para fazer 7 meses e não tinha os sacramentos ainda, né? Aí eu vim aqui para São Paulo, aqui para Jundiaí, para fazer uma formação. Aí cheguei aqui para fazer essa formação de Cirineu, que é para ajudar a cuidar de sítio e tudo. Onde essa formação era 3 meses. Há anos atrás era 3 meses essa formação. Aí eu tive que ficar quase 7 aqui para mim poder acabar a formação, fazer a catequese e receber o sacramento, né? Aí onde que, nesse tempo aqui, eu me afeiçoei bastante ao sítio aqui, só que acabei minha caminhada aqui, de minha formação, tive que voltar lá para o Paraná. Eu acabei voltando para lá e depois vim para cá de volta, né? Aí o sítio que me formou... Aí conheceu! O sítio que me formou... Eu comecei a fazer uma caminhada aqui no sítio de Jundiaí, aqui na Santa Marta, né? Um sítio masculino na Serra do Japi. Aí nessa caminhada ali, eu já acabei ficando ali, ajudando a coordenar. E eu estava me preenchendo tanto de Deus, que aí fui, visitei minha família, tudo, mas não queria abandonar isso, queria me entregar dentro da comunidade, né? Então, eu passei 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. E nesses 2 anos, eu já tinha algumas responsabilidades da comunidade, cuidava de idosos, né? Que tem muitos idosos abandonados, tem pessoas que ficam comórbidas de doença devido ao uso de droga na rua, que envelhecem na rua, também são muitos que são abandonados. Então eu comecei a cuidar dos idosos, e no mundo dos idosos, a Missão Belém tem mais de 700 doentes. Né? Então são muitos, mulheres, crianças, idosos, muitos doentes mesmo. E onde eu me aproximei da Débora, né? Que ela era do sítio feminino e eu do masculino. Onde, na questão de buscar a medicação dos idosos, a gente começamos a se ver mais, né? E aí surgiu aquela paixão, né? E comecei a falar com o padre, né? Tive a abertura de falar, porque, como eu falei, eu tive uma vida totalmente louca. Uma vida totalmente desregrada ali na sexualidade, na droga, no geral, no tudo, né? Aí conheci ela, né? Me aproximei mais,
Aí teve uma situação da minha irmã também, que eu falei que tem uma irmã que era usuária. Uhum. Essa minha irmã, ela sofreu uma agressão na rua, né? Uma agressão muito grande. Já teve traumatismo craniano, ficou Nossa. internada. Quase morreu lá no Paraná, né? Mas por quê? Por quê? O que é? Usuário, né? Ela, Usuário de marido droga, usuário de confusão, droga na briga. rua, né? Aí acabou sendo espancada. Ela quase morreu, né? Aí minha outra irmã, que eu falei que é minha irmã que não usa nada, que é parte de mãe lá, falou pra mim que você consegue ajudar ela. Onde que eu busquei ajuda com a Débora, para ir pro sítio feminino. Aí que a gente se aproximou mais ainda, né? E a Primeiro- Débora não querendo, né? Era Olha isso. só, né? Não, Primeiro teve É. o atrito, né? Porque assim, a missão da ela acolhe todos, né? Mas a questão das vagas também, né? No momento lá não tinha vaga, né, de cama baixa, pessoas que tomam remédio controlado, não estava tendo vaga. Aí ela não. Como é que tá? Eu não eu falei a fundo a situação para ela, né? Eu liguei, pedi a vaga, falei, ó, a gente não consegue acolher e tal. Aí eu falei com o pai, falei, nossa, pai, eu tô aqui, né, do ano, minha irmã precisa de ajuda, eu não quero acolher minha irmã. Que Que mulher grossa! Aí foi que ela acabou, o padre direcionou ela a acolher, né? Direcionou, Aí, não. Mandou, né? mandou. Aí ela acolheu minha irmã. Nessa acolhida da minha irmã, aí que a gente se aproximou mais ainda. Né? Eu já tinha essa paixão por ela, já tinha conversado com o padre. Né? O padre falou pra mim ver se não é coisa da carência, né? Porque a gente tem muita da carência. Né? Ele falou pra mim ver se não era questão da carência, mandou rezar, tudo. Só que eu tava esse tempo todo na comunidade, nunca tinha olhado pra nenhuma irmã, participado de vários retiros, nunca tive maldade com nenhuma irmã, nunca olhei com maus olhos pra nenhuma irmã. Mas eu peguei muito olhando pra ela, percebi que ela usava aparelho lá de cima, que ela sorria, fazia covinha. Que bonitinho! Aí comecei a reparar muito, só que eu me reparei reparando nela. Eu falei, não sou de ficar olhando para as irmãs assim, reparando, né? Vi ela conversando, gesticulando, sempre dando risada. Aí aquilo foi chamando minha atenção ali. Aí foi diferente de todo relacionamento que eu já tive, né? Aí passou. Aí minha irmã chegou, né? Teve essa pequena briga, né? No acolhimento ali. Pra ele foi Mas aí teve uma aproximação maior, porque minha irmã estava lá no sítio e eu estava aqui no outro sítio. Então, questão da visita, questão de ir lá levar alguma coisa que minha irmã precisava, sempre estava indo lá no sítio. Também Toda dirigir. hora a sua irmã precisava de alguma coisa. Uma água, Tô precisando de água. Minha irmã tá com sede. Com sede. Tô levando água pra ela. Aí teve nessa aproximação da gente, né, dali, né, aí eu conversei com o padre, todo mês a gente partilhava, né, eu confessava com o padre e partilhava e passava, né, como tava no coração, tudo. E aí falei, aí um dia eu cheguei lá para levar um chocolate para minha irmã, né, aí ela falava que tinha que levar para casa toda, para dividir com todas as irmãs, né, aí eu fui lá, ela falou, o que minha irmã tá precisando? Traz chocolate para ela. Aí eu olhei e falei, ela gosta de chocolate, dá para chocolate também. Aí foi... Eu conversei com o padre, falei, padre, né, eu tô aqui já caminhando, tô tanto tempo, na época eu tava com 2 anos de caminhada. Falei, padre, como que eu aproximo da irmã, padre? Porque tem, dentro da comunidade, não é que é bagunçado, né, tem um discernimento para você poder viver um relacionamento, né. Aí, ele falou, eu falei, padre, ela gosta de chocolate, não posso entregar um chocolate para ela? Ele falou, me dá que eu entrego, né. O final do padre Gilson, era um padre que saiu da Cracolândia, um padre que falava a nossa língua, né, então ele era nosso paizão. Aí ele pegou e falou, me entrega que eu dou. Só que nesse tempo ele acompanhava o nosso sítio, o meu sítio, o sítio dela e outros sítios. Eu sabia que ele estava em reunião, falei, se eu der o chocolate, o padre vai comer o chocolate e vai me enrolar. Então eu mesmo vou entregar, porque ele já sabe, né, ele que acompanha a gente. Aí eu fui lá, comprei, com o maior amor e carinho, comprei um cacau show lá. Nunca fui romântico na minha vida, nunca fui romântico. Fez Entendeu? com Você vive amor. o mundo, você vive a loucura ali, você quer só o prazer, não demonstra carinho, né? Aí eu falei assim, não, vou, né, comprar um cacau show, vou lá. Aí cheguei lá no sítio lá, com o maior carinho, assim, ó, pra você, entregou o chocolate. Só que como tava tendo vistoria ali, e sempre eu levava um chocolate pra minha irmã, né, que vinha na doação, alguma coisa, ela pegou assim, jogou na cama lá assim de lado e continuou conversando com a mulher. Ave Débora. Aí não deu falei atenção que eu obrigada. tava esperando, né? Aí eu fiquei assim, deu um baque. Nossa, não foi romântico, não deu nem atenção. Nossa, que grossa. senhora, que grossa, Débora. Falou nem Aí obrigado. apaixonou mais. Aí apaixonou Ela mais. não falou nem obrigado. Aí eu peguei, tava descendo, eu não aguentei. Falei, não, eu não posso vir de lá do sítio, fui lá, Não. comprei chocolate, Vou deu nem resolver isso obrigado. hoje. Aí eu mandei, tinha o zap Mensagem. dela, eu mandei uma mensagem, né? Te entreguei esse chocolate que você é muito especial. Eu mandei uma carinha piscando. Aí eu mandei a carinha piscando e fui embora, lá pro meu sítio. Aí passou, a coordenadora dela estava me ligando para saber o que eu queria com ela, porque eu tinha mandado chocolate, que eu tinha mandado mensagem. Só que nem eu falei, lá é tudo com acompanhamento, né? E o padre tinha deixado eu dar pro padre e entregar para ela.
Aí eu liguei pro padre, já apavorado. Padre, eu errei aqui e tal. O que você fez? Eu falei, não, padre, eu peguei chocolate Chocolatinho, lá. pô! Ó, gente, um chocolatinho, gente! Aí ele pegou, né, e falou, não, tá bom. Eu falei, mas a Sheila tá me ligando, que era a coordenadora dela na época, pra saber por quê. Sendo que eu nem falei pra irmã que eu tô interessado nela. Eu vou falar pra coordenadora dela, que é a pessoa que é a diretora espiritual dela lá, né? Vou falar que eu tô interessado nela pra outra pessoa, sendo que nem pra ela eu falei. Ele falou, não, calma. Tal dia, vamos lá, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver. Tem interesse? Tem. Tá bom, não adianta só você ter interesse. Tem que ver se ela tem essa abertura pra ter esse interesse. Eu falei, tá bom, padre. Aí foi dia 11/10. Tá chegando o Dia das Mulheres, se tu errar vai dar problema. Não, Olha, e ó, fala a data respira! certa. Olha o que ele fez. Mas vou te falar, No dia do Respira. nosso casamento. porque eu coloquei a data de que nós sentou pra conversar na aliança do casamento, não a data do casamento. Porque na minha cabeça, porque assim, tipo, eu nunca tinha vivido isso, né? Aí o padre sentou com a gente nessa data e conversou com a gente, né? Ah, você quer, você tem? Ela falou, não, sim, padre, eu não tinha ninguém, né? Falou, não, padre, eu quero conhecer, vamos... Só que a gente viu um discernimento, né? Para discernir, né? Então, dentro da comunidade tem uma carta de pré-namoro para você entender a questão de um sacramento, né? A gente é católico, apostólico romano, então a questão do casamento não é só um casamento ali no civil ali, assinou e casou, é um sacramento, é uma coisa muito importante, como um batismo, como um crisma, como uma primeira comunhão. Então é um processo. Cara, que você não louco, vai... né? Da vida que você tinha, olha É uma o que superação. é superação. Aí a gente viveu esse um ano de discernimento, que é uma carta que tem, que a gente vive alguns passos, né? Para entender a importância do namorou, noivou, casou, né? Aí onde que a gente vive esse ano de amizade, aí o padre que nos acompanhava, infelizmente, faleceu na época do Covid, né? Passou algum tempo, o padre fundador da comunidade acompanhou a gente, falou que a gente era herança do padre Gilson, então ele ia continuar nos acompanhando. Aí onde que foi uma experiência minha fora da comunidade também. Então eu estava beirando 3 anos e um pouquinho na comunidade. Aí o padre, como que tá a situação? Ah, padre, ia liberar o namoro. Então libera o namoro, liberou o nosso namoro. A gente viveu assim um ano de discernimento para depois liberar o namoro. Misericórdia. Tem que gostar É uma mesmo. caminhada. Tem que gostar. É assim, é o certo. Né? Onde a gente aprende Não, sim, que não, é o eu tô certo. falando que tem que Só que gostar para mesmo. nós que viveu o século desregrado, viveu a Sim, loucura mundana, Sim. é o certo, né? Que a gente não tinha essa noção, né? Então a gente viveu um ano de amizade, liberou o namoro. Aí eu falei, namorei, não vou casar, então vai ser rápido, né? Porém, o padre depois me chamou lá para conversar e me falou, tá bom, você tá namorando, né? Qual que é os passos? Namorou, não vou casar, padre, tá bom. E aí, se você for casar, quanto você tem no banco? Aí foi um baque. O que você tem para oferecer para ela? Aí, quanto você tem lá no banco? Eu falei, padre, não tem nada, tem um auxílio. Eu falei, auxílio? Vai viver de auxílio? Não é assim. Então, ele me convidou a me retirar da comunidade, fazer uma experiência fora, né? Tem vários, graças a Deus, tem vários parceiros da comunidade que acredita e vê o resultado da Missão Belém, onde tem um mercado chamado Monte Serra, né? Que dá oportunidade para quem sai da comunidade trabalhar. Legal. Aí eu nessa época, eu direcionava os irmãos aí, porque eu era o irmão mais velho, né? Direcionava os irmãos aí trabalhar, porque eu queria me entregar na comunidade. Meu padre me pediu, arruma um serviço registrado, né? Eu não tinha acabado a escola, acho que eu parei na 6º, 7º ano, alguma coisa assim, eu parei na escola, né? Não passei. Aí ele me volta a estudar, né? Porque você sem estudo não é nada, hoje em dia quem não tem estudo não é nada, volta a estudar, né? Abre uma conta. Se você vai casar, não quer casar? Quero. Então guarde R$500 todo mês. E mostra, não para mim, para você, que você é capaz de sustentar uma família e se sustentar, né? E outra coisa, estava dentro da comunidade, então você estaria fora, então encararia o mundo, né? O mundo. Sairia do bloqueio, tá pra fora. Para poder fazer essa experiência, para ver se eu conseguiria ficar em pé também, né? Porque para você ter uma família, você Porque também lá tem é que estar em pé. fácil, né? Você tá super amparado. Então eu fui fazer essa experiência, onde que eu fui pro mercado, né? Trabalhei um ano e 2 meses, 1 ano e 4 meses, alguma coisa assim no mercado. Eu fiz a experiência, tipo, eu aprendi a cozinhar desde pequeno, né? Que eu falei, tinha bastante irmão, minha mãe ensinou nós tudo, desde pequeno, né? Que limpar minha mãe era doente, né? Tinha várias comorbidades, então a gente que cozinhava, cuidava da casa, ajudava ela desde pequenininho. Então, eu já sabia cozinhar. Quando eu cheguei na comunidade,
a gente tinha, fala dragão, né? Fogão a lenha. Tinha muito fogão a lenha e tinha casa que tinha 20, 30 irmãos. A gente tinha cozinhar no fogão a Nossa. lenha para 20, 30 pessoas almoçar, para 20, 30 Caramba. pessoas jantar. Então, não que eu gostava de cozinhar, mas eu aprendi a cozinhar para bastante gente. Aham. E aí surgiu uma vaga no mercado na cozinha. Então eu fui Nossa, pro mercado tudo na cozinha. encaixando. Só que eu cheguei na cozinha como um auxiliar de cozinha. Então eu cheguei lavando prato e lavando cumbuca, né? Lavando as cubas lá. Então comecei lavando. Só que aí que tá. É que eu falei, né? Minha mãe é pai usuário, então eu sou imperativo. Eu sou a milhão. Se eu passar 2 dias aqui, eu sei como funciona tudo aqui. 2 dias que eu passar aqui, é a mesma coisa, a mesma rotina, já pega rápido. Então na cozinha ali, eu vi como que era a rotina, como que era o giro. Rápido. Demora 3 anos pra você virar cozinheiro. Eu com 8 meses virei cozinheiro dentro do mercado. Uau, que legal. Virei meu oficial, porque eu aprendi mexendo em tudo, fazer. Eu já sabia um pouco de questão de comida, mas lá fazia muita comida. Só que tudo tem uma base, tudo tipo assim, a quantidade, rápido. Tá ali, né? Eu peguei a quantidade de tudo que tem que fazer. Tinha pessoas que estavam 8, 9 meses lá de auxiliar, que você pedisse para fazer um arroz, não sabia, na caldeira. E eu já vi como é que era a medida, tudo igual, não muda. Então fui aprendendo rápido, me destaquei, aí fui ajudar de meu oficial, aí precisou uma vaga de noite, né? Como o padre queria que eu juntasse dinheiro, ele falava que à noite ganhava mais, que tinha um adicional noturno. Eu falei, não, então vou pra noite, não tem problema. Fui pra noite, aí fui trabalhando, né? E a gente namorando por esse tempo, aí fui guardando dinheiro, voltei a estudar, né? Legal. Voltei a estudar, Isso é muito fiz o EJA, acabei a escola, né? Nesse tempo aqui eu consegui acabar a escola, fiz um provão, que aí tipo, eu voltei a estudar, mas tinha muita coisa que eu nem sabia como funcionava, mas fui voltando, o cérebro voltando a pegar, né? Que é a escola, fui aprendendo, acabei a escola, né? E aí foi onde que virei cozinheiro, ajudava, a cozinheira foi mandada embora, eu fiquei de cozinheiro, fui fazendo ali os trabalhos, e estava até me acostumando já com aquela rotina, só que eu não me sentia, estava ganhando bem, não me sentia feliz ali dentro do mercado, como me sentia no sítio, porque como eu falei, eu trabalhava à noite, e eu saía domingo, 6h20 da manhã, que era minha folga, domingo, então eu voltava a trabalhar só segunda-feira, 10 horas da noite, onde que eu ia lá pro sítio com ela, né, minha namorada, a gente passava o dia junto lá, eu ia pra missa no domingo lá com ela, né, e segunda-feira tinha motorista lá que não ia trabalhar para descansar na segunda-feira, eu dirigia para ela na segunda-feira no sítio, né? Você Então gostava? eu gostava, eu tinha, que nem eu falei, eu trabalhei ali, eu morei sozinho, aluguei um quartinho lá, né, fui me virando ali sozinho, tinha meu vale-refeição e vale-alimentação, então eu tava ganhando bem, e ainda tinha a questão desse dinheiro para gastar no mercado. Eu ia lá no sítio, pegava as vozinhas, né, colocava no carro, as idosas, levava no mercado e falava, pega o que vocês quiserem, porque eu não conseguia nem gastar o que eu ganhava de alimentação, que eu morava sozinho. Então, levava essas idosas lá, conseguia, passava o dia com elas, então se sentia muito feliz dentro do sítio. Né? Aí entendi que meu chamado, mesmo Era que eu estava lá. trabalhando, não Era estava lá. tão feliz Tá lá como dentro dentro. da comunidade. Né? Aí, Você foi falar com o pai. aí não deu, ele falou um ano e me chamaria de volta, uma experiência para ver se eu conseguia sustentar a família, e ele disse que também se fosse meu chamado eu ia voltar. Só que aí foi, passou um ano e alguns meses, o padre me chamou, daí me fez o convite para retornar. Só que em vez de eu ir para o sítio masculino onde eu estava, Você eu voltou. iria para o feminino ajudar ela na parte masculina do sítio, na manutenção, buscar doação, cuidar dos carros, cuidar dos irmãos, que tem uma casa de operário do sítio, que cuida da manutenção, da roçagem, da limpeza, né, de carregar e descarregar os caminhões, fazer as coisas dentro do sítio em prol, né, e cuidar desses irmãos como fui cuidado e como eu aprendi a cuidar. Sensacional. Então eu fui pro sítio e comecei a ajudar lá ela, né? Aí o padre marcou nosso casamento, aí casamos, né? Meu casamento foi uma coisa que, tipo, não é que eu sou noveleiro, mas nenhuma novela eu vi um casamento igual o meu. Deixa eu te perguntar uma coisa. Depois desse período, você nunca mais teve nenhuma vontade? Não. Nunca mais? Nunca te passou pela cabeça? Nada? Não. A gente, assim, que é adicto, tem a questão da compulsividade, né? Porém, pode ver que sou gordinho ainda, né? A compulsividade da questão da comida. Mas a questão de usar droga, graças a Cê Deus, nunca tive vontade. A compulsividade, você fala assim, aí o transtorno ele é compulsivo pela comida. Sim, aí... o cérebro, ele tira a questão... Troca. Porque quando você usa drogas, você lembra muito endorfina, que é a sensação de prazer. Então, o cérebro substitui, porque ele não vai usar mais a droga, Sim. por algo que realmente vai dar prazer para Sim. ele, mas que não vai fazer mal para ele. No caso, Sim. ele fez pela comida. Aí, graças a Deus, não. Porque até porque eu falei, eu entendi que a parte da questão da droga é espiritual. Depois que eu me abri para Deus, consegui ter esse encontro com Deus, nunca mais senti Preenche, né? vontade de usar droga. Né? Não sinto. Eu já sonhei quando eu usava, acordei, não tive vontade. Olha que Eu já benção. fui visitar minha família, né, que é minha mãe de criação, meus irmãos lá na cidade,
onde eu conheço todo mundo mesmo, né? Todos os traficantes, os meninos, tudo louco, só cumprimentava, ia por causa da minha mãe lá, ficava lá com a minha mãe curtindo, não tinha vontade de nada. Minha família bebe, eles não usam droga, mas eles bebem lá na minha frente, eu bebo meu suco, minha água com gás, guaraná, né? Graças a Deus não tenho vontade. Uhum. E entendo que a droga me tirou tudo, né? Me tirou tudo, me tirou minha sanidade, fui parar no sanatório, me tirou meu filho, que é meu primogênito, né? Minha evolução, eu falo que é meu xerox, né? Que é meu filho, me tirou dele, né? Eu não pude ser pai. Eu não tive a presença do meu pai, né? Eu não tive um pai presente. E aí eu falava, desde pequeno eu falava, quando eu tiver meu filho, eu vou ser um pai melhor que meu pai foi. Só que eu sabia que meu pai usava droga, eu sabia, sempre soube que meu pai usava droga, desde pequeno, que eu era cadeieiro e tal, eu sabia. Só que eu nunca vi meu pai usando droga. E eu, nas minhas loucuras na droga, eu usava droga na frente do meu filho. Então eu estava sendo um pai pior do que o meu pai foi. Então eu vi que a droga, quando eu consegui ficar limpo, quando eu vi, hoje eu vejo e falo, nossa, que pai que eu fui. Graças a Deus, hoje eu posso ser um pai diferente. Hoje meu filho mora comigo, né, mora com nós. Ah, é, né? Ele Sim, veio, você sim. contou, ele Ele veio. ele estava com a mãe dele, né? Não teve questão de guarda de nada, que ela acabou criando ele nas minhas loucuras, depois foi pra missão, né? E ela acabou cuidando dele, criando ele. Porém, passei algum tempo, comecei a ter um pouco mais de contato, né? Ele me viu bem, na época a mãe dele ainda era usuária, então ele me viu bem, tudo, e continuou com a mãe dele. Só que aí, numas brigas lá dela, ele resolveu que quis morar comigo. Poxa, que Uhum. Tá na bacana. justiça até hoje, né, a questão de guarda, isso, mas ele decidiu vir morar. E como ele tem 10 anos, tinha 10 anos, né, ele vai fazer 12, mas tinha 10 anos, ele decidiu e ela meio que me barreirava de um pouco com ele. Só que aí ele bateu o pé, ela falou, então pega seu filho e cuida dele. Peguei ele, fui buscar ele, e ele mora com a gente, vai fazer 3 anos, né? Porque eu não tinha 8 meses de casado quando ele veio morar com a gente. Ele vai fazer né? 3 anos agora. Ele tá bem, tá com a gente, né? Tô feliz hoje, ele pode ver um pai diferente do que ele viu. Ele lembra. E ele lembra? Lembra, porque ele tinha 4 anos. E, Né? você, 4 e, pra você- 5 e anos. vocês falam sobre Falo, isso? eu falo abertamente Que para bacana ele sobre a isso. questão que a droga faz, porque ele lembra de mim. Né? Fala, lembra que o pai era drogado, que o pai era isso, que o pai era aquilo. Né? Levei ele para ver pessoas na rua, falou que é a realidade, que é o resumo da droga, meu filho. A droga, ela te dá felicidade, te dá brisa, você vive o momento. Hoje em dia, eu falo para ele assim, graças a Deus eu não conhecia essa K9, K2, a droga que tem hoje em dia, né, nesses anos para cá. Mas eu falo para ele, ó, não vai na onda, não vai na onda das amizades, não vai na onda, porque a droga, ela é igual um poço, assim, você tá brincando em volta dele, mas você vai cair lá dentro, depois fica lá no fundo, e nem no poço, que poço é água limpa, né, da fossa. É Que lá verdade. no fundo lá não tem nada de limpo. Então não esquece, meu filho, mostrei para ele a realidade, que a droga, ela acaba com a vida da pessoa, né? Sim. E aí ele veio, eu em Deus, eu lembro quando eu fui visitar a primeira vez, eu dei um terço para ele, né, ele colocou no pescoço, e aí ele também não é que tinha religião, né, a mãe dele também não frequentava nenhuma igreja, nada. Aí eu falei, tá, o pai vai embora, mas o pai te ama, o pai vai estar sempre em contato com você. Ele falou, pai, o senhor tá bem assim. Aí ele pegou, fica com Deus, que eu tava com a minha cruz, fica com Deus, Ai, que que o senhor é bom assim. bonitinho. Né? Então aquilo ali mexeu comigo e foi incentivando a continuar caminhando. Né? E Deus fez o que com a minha vida? Hoje eu tenho minha família, tenho minha casinha, eu posso ser o pai que eu não tive, né? Eu fui um pouco ausente uma época na vida do meu filho, mas hoje porque eu sou um pai presente, às vezes até um pai muito babão, acaba fazendo errado, né? Dando demais o que ele quer, Finge que não tá fazendo, falando isso. né? Mas Acontece. né, eu posso educar ele, posso, né, ter ele perto, né? Ser um pai de verdade que vai na escola, que corre atrás, faz as coisas. Estou muito feliz. É grato a Deus e a Missão Belém, porque de verdade ali eu encontrei um sentido na minha vida, né? Sensacional. Ali eu vi o agir de Deus. Hoje eu já vou para 8 anos, né? Esse ano eu completo 8 anos na Missão Belém. Eu vi tudo que Deus fez na minha vida, né? Eu dou testemunho em igrejas, eu falo sobre a Missão Belém, porque eu sei que ali o agir de Deus é muito grande. Não, a gente né? vê isso até com a sua história, que a Ana Débora veio também. É, A outra moça veio falar, a gente Danira. conversou bastante também, foi muito legal o assunto. E eu queria que você desse um recado pra essa molecada aí, que você olhasse pra lá. Essa molecada que acha que droga é bacana, que começa pelo negocinho, isso tá legalzinho. Esse recado pra essa galera aí. Assim, ó, a droga é ilusão, né? É a ilusão do mundo, né? É o que de verdade vem para iludir, né? Tirar vocês do foco que é Deus, né? Que é Deus, independente de religião, é buscar
entender que é Deus na vida da gente, né? E correr do mal, né? Hoje o mundo é voltado a isso, né? Tá na moda usar droga, né? Eu fui na escola esses dias, na porta da escola do meu filho eu vi criança de 12, 13 anos fumando vape. Isso é o cigarro eletrônico, é o cigarro, né? De hoje em dia. Começa tudo ali, começa num simples cigarro. Não foi a primeira droga que eu usei, mas começa ali do cigarro, aí vai se afundando, né? Então não vai nessa não, né? Não vai nessa não, porque não vai dar futuro, né? Pelo contrário, vai acabar com o seu futuro, né? Então, se uma pessoa te oferecer droga, pode ter certeza que ela não é sua amiga, né? Porque uma pessoa que quer o seu bem nunca vai te oferecer uma coisa que ela sabe que faz mal, né? E não adianta falar que todo mundo que usa droga sabe o mal que faz, né? Tem noção. Mesmo que estão começando, quando começa a viciar, vê que entrou num caminho errado. Então não vai por esse caminho não, tá bom? Busca de verdade uma vida fora de droga, fora do que a sociedade tem a oferecer, né? Que é prazeroso, né? Um abismo puxa o outro. É isso. É isso. Débora, eu queria uma deixinha para aproveitar para você falar, que você ficou toda orgulhosa e vendo. A gente Contando. Muito percebeu. bonitinho, muito bacana. Ela toda hora é meu marido, é meu marido. Muito bonito seu orgulho. Parabéns, primeiramente, pela sua Sim. trajetória, tudo que você fez, porque eu acho que são poucas pessoas que realmente têm coragem de falar. Eu fiz, só que eu encontrei outro caminho, não fiquei só naquela coisa de usar a droga. E uma coisa que eu achei muito bonita da sua parte, você falou a questão do seu pai. Porque, Sim. infelizmente, nós somos reflexos muito dos que passamos Sim. com nossos pais. E se a gente realmente não procurar querer o seu melhor, igual você fez agora, a gente só vai replicar isso, replicar, replicar, replicar. E eu queria que você desse um recadinho, de repente, alguma mamãe, algum conhecido que, de repente, sabe que tem alguém que está passando por esse momento, de repente, quer ser acolhido, como é que faz? Fique à vontade também. Também a gente tem o nosso carisma, né, que são os irmãos da rua, que foi esse sinal forte de Deus que Deus colocou, né? Nós vivemos para os irmãos e para as irmãs de rua, mas também aquelas famílias que são carentes, que não têm condições, precisam de ajuda. Nós estamos de braços abertos, nós somos uma grande família, né? Família dos pobres. Então a gente acolhe com todo o coração, né? Que seja no sítio que o Jefferson foi acolhido um dia, que é na Serra do Japina, no sítio Santa Marta, mas também que se for mulher, também lá no Rio Acima, né? Em Jundiaí, nós acolhemos as irmãs, né? E a gente está aqui para ajudar, mostrar que Deus vence a droga, né? Sim. Ele renova as vidas e faz acontecer as graças, né? Então, são mais de 200 casas, né? A Missão Belém tem. E ela é aberta, né? Para as pessoas visitarem, quiserem conhecer a fundo, ver com seus próprios olhos o agir de Deus. Porque, como eu disse, né? Minha mãe morreu, eu achava que não tinha solução para droga, né? Depois que minha mãe morreu, eu fiquei na cabeça, para droga não tem saída. Não tem como sair. Minha mãe tentou 3 dias, quando eu fui de casa, fui morar com ela tentou 3 dias ficar sem usar droga, não conseguiu. Então não tem cura para droga. Foi quando eu cada vez me revoltando, indo para a vida ali, onde me afundei, depois eu entendi, né? Para Deus nada é impossível. Então, para parar de usar droga é só Deus, é só uma busca espiritual, né? Se abrir a Deus e tem resultado. Na Missão Belém, o que fica forte da questão da Missão Belém em si é porque ela te dá várias oportunidades durante o dia de você ter um encontro com Deus, seja num diário espiritual, seja num terço, seja Numa numa cobrança que você adoração, teve. seja numa correção. Tem várias oportunidades de você ter Deus, você se conhecer Deus, você buscar essa intimidade com Deus, e o resultado é muito grande. 62% das pessoas que passam na Missão Belém conseguem se restaurar. Ai, Né? que bom. Tem 20 anos na Missão Belém, foram mais de 160 mil pessoas que passou, ou seja, mais de 90 mil nunca mais usou droga. Você no YouTube lá também tem, Droga Nunca Mais, tem vários testemunhos de várias pessoas. Tem o meu Nossa, que testemunho lá legal. também, né? Tem vários testemunhos que mostram o resultado, né? Deus entra, a droga sai. Né? Sim. O dos Sensacional. lemas culpado é com a Maravilha, né? gente. Né? E a mudança, ela é real, ela é concreta. Na Missão Belém, se você ir hoje lá no sítio, vai ter irmã que chegou hoje da rua, que estava há anos na Cracolândia. Tem irmãs aí de 15, 20, 30 anos de Cracolândia, que hoje está conseguindo, saiu dos vícios, está conseguindo fazer o que fizeram por elas. Estão lá Sim. ajudando, acolhendo. Né? São várias histórias, várias pessoas que conseguiu. Então, para a droga tem jeito sim, é Deus. E Né? detalhe, gente, eu quero aproveitar a Débora e o Jefferson aqui, né, antes da gente terminar, da Jana encerrar o nosso programa. Dia 15 de março, às 13 horas, estaremos lá na Missão Belém Feminina, no Rio Acima, junto com eles, fazendo a festa para 100 mulheres.
Já compramos o presentinho para elas, mostrei para eles, coisa Uma mais gracinha, eu vi. linda, uma Eu vi, a gracinha gracinha. linda, né? Com muito amor. E não é presentinho, não, é presentão mesmo. É presente lindo que elas vão Sim. amar. Vamos levar comida, vamos levar bolo de pote que nós vamos fazer, aquele bolo maravilhoso que a gente faz com brigadeiro, coisa boa. Vamos fazer bailinho, vai ter aula de dança, vai ter aula de ginástica, vai ter maquiagem, vai ter manicure, pedicure. Então, você que quer fazer parte disso aí, liga pra gente e vem participar dessa festa que vai ser sensacional. Eles dão essa oportunidade para nós, eles dão esse presente para nós. E essas mulheres vão dar esse acolhimento pra gente, que isso é um presente pra gente, entendeu? Então, você que tá aí, que não vai fazer nada nesse dia 15 de março, vem com a gente, que é a gente que ganha, tá bom? Isso aí. Então, fica esse recadinho para vocês. Obrigada pela presença de vocês. Mais uma história de superação, mais uma história Sensacional. inspiradora. Meu recadinho final, você que está em casa, está passando por uma situação complicada do mesmo jeito, ou às vezes pior, tá aqui o exemplo que dá certo, é só você realmente querer buscar as pessoas certas. Ah, eu tenho vergonha, vai atrás das casas de acolhimento. Se você não tiver ninguém para te apoiar, vá você. Porque existe solução, porque a gente sabe, o caminho da droga só tem um. Ou você morre ou você vai preso. E o que você quer fazer? Eu quero viver. Eu amo viver. Eu também. Então, vamos botar a mão na consciência, falar que droga não leva realmente a nada. Oba-oba, diversão e coleguinha também não. Então, mais um programa. Segue a gente, compartilha, comenta, porque pra gente também é muito importante. É isso aí. Gratidão, meus queridos. Obrigada, Que gente. história. Sim. Parabéns. Parabéns pelo que vocês são, parabéns pelo que vocês estão construindo. É isso Viu? aí. Sucesso. Obrigada, minha querida. Imagina, tamo junto. Beijo! Beijo! Muito bom!